Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste, que me tens dado, provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Amém. Te louvamos, Senhor, te adoramos. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Pai, por toda bênção, por toda graça ministrada ao nosso coração através de Cristo Jesus, pelo dom de Cristo, pela vida que o Senhor nos deu. Te louvamos e te agradecemos. Ó Deus, e te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, povo de Deus, família de Deus. Ó Deus, e diante da tua palavra, revela a nós a tua vontade. Queremos conhecer a tua vontade e viver pela tua vontade, Pai. É a oração que fazemos agradecidos, em o nome santo de Jesus. Amém. Momento em que Jesus está orando por si, pelos seus discípulos, né? E por aqueles que ainda viriam a crer no nome de Jesus. E tudo isso acontece já nos momentos finais, né? Depois que Jesus está confortando, a partir do capítulo 14, o coração dos discípulos, porque está chegando a hora, a revelação é crescente no coração dos discípulos, eles começam a perceber de fato, né, de que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para salvar o mundo. A revelação cresce no coração, mas também a preocupação. E Jesus conforta o coração dos discípulos. No verso capítulo 15, ele lembra da missão, que foi ele que escolheu, e ele escolheu para que eles possam ir e dar frutos. E ele também, no capítulo 16, ele fala da missão do Consolador. Ele trabalha um pouco desde o capítulo 14, vai falar da missão do Espírito Santo. No capítulo 16, especialmente, ele trabalha isso.
E aqui já no 17 é a oração sacerdotal, Jesus orando, e algumas coisas marcam muito essa oração de Jesus. Eu penso que é muito importante, irmãos, a gente parar para refletir qual que é a oração, quase que assim como uma oração final, uma oração que está coroando um ministério, um tempo de dedicação e de oferta, quando o Filho de Deus, o próprio Deus ora ao Pai. Que importância que tem isso? Sabe, isso é muito importante o que está aqui, o que Jesus está orando, né? Porque ele está trazendo aqui ao Pai o seu desejo, a sua gratidão pelo chamado, a sua gratidão porque o Pai conferiu a ele essa autoridade, e ele ora para que essa revelação que ele já transmitiu aos discípulos seja crescente e que eles conheçam o Pai, como Jesus conhece. Ele fala assim no primeiro verso: tendo Jesus falado essas coisas, né, consolando os discípulos, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. E no verso 2 ele fala assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E ele ora assim, né, e lembrando da autoridade que ele recebeu do Pai, de através da sua vida, através do seu sacrifício, através da sua entrega, através de conhecer a vontade do Pai, viver a vontade do Pai, conferir a vida eterna. Que aquilo que já estava no coração do Pai e aquilo que o Filho realiza, né, porque a palavra fala do amor do Pai. Nós estamos falando aqui do amor do Pai, mas a palavra também fala da graça de Deus, que é Jesus. Né, a graça de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se deu, que se ofereceu em favor de nós. E ele olha para que o Filho seja glorificado, assim como nisso o Pai é glorificado, para que nesse sacrifício, nessa oferta, o Pai seja conhecido. E a oração de Jesus é oração para conhecimento verdadeiro de Deus. Não é oração para conhecer o poder de Deus, não é o poder de Deus. Deus é todo poderoso, amém, querido? Deus é todo poderoso, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus pode estar em todo lugar, Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas, mas quando chega na criação do homem, Ele revela a vontade de Deus. E aí Jesus está falando a respeito dessa vontade, de que Deus deu para ele essa glória, de revelar a vontade de Deus, e a vontade de Deus é estabelecer uma família, amém, querido? E essa família ia ser estabelecida através de filhos semelhantes a Jesus. É muito importante isso. E Jesus está agradecendo ao Pai, está glorificando o Pai, pedindo que a glória ainda seja maior, que o conhecimento seja maior no conhecimento, que Ele veio revelar a vontade de Deus e que a vontade de Deus é estabelecer uma família para si. E isso é mais do que a salvação, é mais do que nos livrar da condenação do pecado. Ele é a imagem do que é ser humano, de como deve viver o ser humano. Ele é a imagem de quem tem uma relação com o Pai e vive para a glória do Pai. Ele é a imagem de quem conhece a vontade de Deus e quem se entregou à vontade de Deus. Ele é a materialização, ele é o verbo que se fez carne, amém, irmão? Ele é o verbo no sentido que Deus amou, e ele é a revelação do amor de Deus, porque Deus é amor, amém, querido? Mas ele também é o verbo porque ele materializa o que é ser humano. Não apenas um ente humano, não apenas alguém da espécie humana, mas é quem agora é, na verdade, humano, na perspectiva da linhagem de Deus, de quem tem a linhagem de Deus, de quem tem a natureza divina. Amém, querido? Porque o homem foi criado para expressar a natureza divina. Irmão, por que Deus quer criar uma família? Por que Deus, sendo todo-poderoso, por que Deus, sendo onisciente, onipotente, onipresente, Ele reserve estabelecer uma família para si? Porque esses atributos, irmãos, de poder, de onipresença, de conhecimento, ela pode ser reconhecido de várias formas. Mas Deus queria revelar as suas virtudes. E Ele queria revelar a virtude do amor. Ele queria revelar a virtude da paternidade, a virtude da família. E para isso estabelece uma família, amém, querido? Então, irmãos, é muito importante eu parar para pensar
que a família é o meio pelo qual Deus deseja revelar os seus atributos, as suas virtudes, os atributos comunicáveis de Deus que a gente chama, que é o amor. Amém, querido? É a família, Deus estabelece a família. A família é preciosa demais para Deus. E Jesus está dando graça por isso, porque Ele teve esse privilégio, porque Ele veio e se deu em favor da vontade do Pai. E Ele fala assim, porque no verso 2 Ele conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é o que, irmão? Verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer o Pai. A vida eterna não é conhecer a Deus, porque até o diabo conhece Deus, irmão. Conhece e treme, mas não está na posse da vida eterna. A vida eterna é conhecer o Pai, porque Deus se revela dessa forma. É essa a revelação bendita. E Ele continua dizendo, Ele fala assim no verso 4, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes a fazer. E agora, glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E olha o verso 6, eu manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Jesus veio manifestar o nome de Deus, irmão. É incrível porque para nós, nome às vezes, para o mundo ocidental, nome às vezes não tem muito significado, A gente escolhe nome muitas vezes para distinguir as pessoas, Quem tem muitos filhos, se não tivesse nome, como é que você fazia para distinguir? A gente conhece as pessoas e distingue pelo nome. Mas o nome é para o povo de Deus, para os judeus, para os hebreus, no Oriente, o nome muitas vezes tem a ver com um sentido, com um propósito. E aqui quando ele fala assim, eu manifestei seu nome, não é saber qual que é o nome de Deus, irmão. Qual que é o nome de Deus? Qual que é o nome de Deus? A questão não é saber qual que é o nome de Deus. A questão é o que representa. O que representa Deus? Ora, o nome de Deus é amor. O nome de Deus é Pai. O nome de Deus é paternidade. É esse que é o nome de Deus. Ele fala assim, eu vos dei a conhecer seu nome. Não é que Jesus falou assim, olha, deixa eu te contar, vocês não sabiam, Deixa eu te contar o nome de Deus. Vem cá que eu vou te falar o nome de Deus. É isso, irmão? Você sabe o nome de Deus assim, como um substantivo? Não sabe, Se você for olhar no Antigo Testamento, você vai pensar lá Yahvé. E é difícil de pronunciar, para muitos não era nem pronunciável, mas nem isso que ele veio falar. Ele não veio falar desse nome nesse sentido de algo que pudesse diferenciar alguém pelo nome. Mas eu vim revelar o sentido. Qual que é o sentido? Ele falou assim, eu vim revelar, manifestei a eles o teu nome, aos homens que me deste desse mundo. E o nome de Deus é amor, o nome de Deus é Pai. Eu revelei para eles o Pai, eu revelei a paternidade. Jesus vai revelar a paternidade, amém? Evangelho de João também, no capítulo 14, Jesus é que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Amém, querido? Então isso é muito maior do que simplesmente redenção. Isso é salvação no sentido mais amplo, de conhecer o Pai, contemplar a vontade do Pai e viver para essa vontade, viver para a glória do Pai. Tem um princípio aqui, Jesus veio para viver para a glória do Pai, e nós somos chamados para viver para a glória de Deus. Amém, querido? Isso é que é a vida eterna. Ser salvo por Deus, andar em comunhão com Ele, desfrutar dEle e viver para a glória dEle. Amém? E ele continua dizendo, no verso 6, então, manifestei o teu nome aos homens que me deste esse mundo, eram teus. Tu me confiaste, ele tem guardado a tua palavra. O verso 7 fala assim, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E o 8, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Que existe aqui algo extraordinário, porque os discípulos, e todos aqueles que ouviam Jesus, eles tinham muita dificuldade de compreender o que Jesus estava falando, não é isso, irmão? Eles tinham dificuldade. Mas essa revelação vai crescendo no coração deles. E Jesus vem trazer, de fato, essa realidade. Tanto que Jesus fala, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida.
A dificuldade que nós temos às vezes com a palavra, e eu quero parar um pouco aqui e meditar nisso, é que a gente às vezes tem ouvido para escutar, mas não para ouvir. E aqui Jesus está falando que eles creram na palavra, que eles ouviram então a palavra, que eles não apenas escutaram. A gente vai ver diversas vezes a palavra divertindo, o próprio Jesus falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então você pode escutar às vezes a palavra, você pode vir no culto, domingo após domingo, você pode ir num grupo pequeno escutar a palavra, você pode pegar o smart e ouvir a palavra pela internet, pelas mídias digitais e não ouvir, porque essa aqui talvez seja a grande dificuldade. A grande dificuldade é nós não sermos transformados por não ouvir, escutar, mas não ouvir. E a religiosidade me leva a escutar. As pessoas religiosas, elas escutam. As pessoas religiosas, elas têm conhecimento intelectual da palavra. Você pode ver que toda pessoa muito religiosa, ela conhece a palavra, e às vezes com detalhe, com riqueza, conhece até o endereço. Mas a questão é se ela ouviu essa palavra. E quando Jesus está falando aqui de ouvir a palavra, e ele ora, né, nessa oração sacerdotal, que é uma oração tão importante, né, que no momento já que está chegando o momento do seu sacrifício, que o ministério está se cumprindo e que vai ser elevado aos céus, o que é importante? E ele está repartindo isso daqui, da importância. O que é importante para Deus? O que é mais importante para Deus? Verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Então Jesus ora para que ele seja glorificado. E depois ele fala que ele é glorificado em quem, irmãos? Jesus não orou para ele ser glorificado? Para que ele seja conhecido, não é, irmão? A glória não é ser conhecido. A glória de Deus não é revelar-se. Então, quando Jesus ora para que ele seja glorificado, ele ora para que a nossa vida revele Cristo. Então, ele ora pelos discípulos, fala assim, neles eu sou glorificado. Esse é outro entendimento que Jesus está trazendo aqui, que nós vamos trazer para o nosso coração. Jesus, ele ora para ser glorificado. E Deus deu todas as condições para Jesus ser glorificado em nossas vidas. Sim ou não, irmão? Qual foi a condição que ele deu? Primeiro, ele nos salvou, amém, querido? Ele nos redimiu. Segunda coisa, ele nos deu do seu Espírito. E que significa que ele deu graça para viver segundo a sua vontade. A nossa luta é essa, é a luta da carne e do Espírito. E a carne milita contra o Espírito. Mas a maturidade é se render ao Espírito. A maturidade é ouvir a palavra, é não apenas escutar. É ouvir a palavra, irmão, aqui no domingo, e aí na hora que você vai para a sua casa, aqui também, mas na sua casa principalmente, você chega lá e durante a semana fala, Deus, agora eu preciso ouvir o que eu escutei domingo. Fala comigo. Porque aquela palavra não era palavra geral. Existe uma palavra para mim. Eu quero conhecer a tua vontade. Amém, querido? Porque a oração de Jesus é conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Agora ele ora para que a gente conheça a vontade do Pai e pelo Espírito de Cristo em nós, nós glorifiquemos a Cristo. Amém? Cristo em nós, a esperança da glória, irmão. Está entendendo isso, a oração de Jesus? Ele ora para que ele seja glorificado em nós. Olha o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aí agora ele vai aprofundando, né, irmão? Então ele ora para que ele seja glorificado em quem? Fala para o seu irmão. Em mim e você. Amém, irmão? Aleluia. Então você fala assim, nós. Irmãos, agora aqui existe um ensinamento. Você sabe qual que é um problema da igreja? Uma dificuldade que a igreja tem, que a gente tem que ser transformado, e que eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração hoje, se ele não falou ainda sobre isso. Irmão, diante da salvação, da redenção, de que nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos quanto em Cristo Jesus, irmão? Um em Cristo Jesus, uma só família. Uma só fé, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos, que está em todos. Amém, querido? Então,
tem que acabar, irmão, essa perspectiva do eu. Porque eu não posso pensar a minha vida a partir de eu. Eu preciso pensar a minha vida a partir de nós. Se a vontade de Deus é uma família, e se no amor, na relação entre os irmãos, Cristo é conhecido e glorificado, eu preciso ter a consciência de nós. Tem que diminuir em mim a consciência do eu, para prevalecer a consciência de nós. Amém, querido? Porque essa é uma perspectiva que às vezes é complicado, porque a gente pensa muito em eu, enquanto eu deveria pensar em nós. Então, quando nós estamos aqui, que a gente estamos reunidos como igreja, na verdade, se você pensar em reunião, a palavra reunião não é adequada para o encontro da igreja. Por quê, irmão? Porque uma reunião é um encontro de muitos eus. Reunião, muitas pessoas reunidas. Mas nós somos muitas pessoas em Cristo ou nós somos uma só pessoa em Cristo, irmão? Muitos membros. Sim ou não? Muitos membros. Sim ou não, irmão? Sim. Um só corpo. Um só Senhor. Uma só cabeça. Então, quando nós estamos em Cristo, a perspectiva é nós. Então, quando nós estamos aqui reunidos, que a gente fala reunido, nós estamos aqui, na verdade, para quê? Para nos reunir ou para nos encontrar? Para nos encontrarmos. Então, não é, eu vou lá encontrar com os irmãos. Não, nós vamos nos encontrar. O que você vai fazer hoje à noite? Nós nos encontraremos. Porque é um encontro da igreja, irmão, que está unida em Jesus Cristo. Olha só essa perspectiva. Essa perspectiva que Jesus ora. Então você vai ver que ele vai orar aqui, nós vamos continuar, ele vai falar muito dessa unidade. A unidade é nós, irmão. A unidade é quando eu deixo de ver a minha vida na perspectiva individual e vejo a minha vida na perspectiva da família. Então, quando a minha consciência não é a consciência individual, é quando eu quero conhecer quem eu sou na relação. A diferença é essa. Não que você perdeu a identidade que você tem como indivíduo. Gente, todo mundo tem. E cada um é singular. Mas é que eu existo é na relação, é na família, na relação com os irmãos, é que Deus é conhecido e que eu contemplo a vontade de Deus e contemplo quem eu sou. Você nunca saberá quem você é, enquanto você não se entregar a uma consciência de relação. Fora da consciência de relação, você está sempre buscando alguma coisa. Na consciência da relação é que a gente se encontra. Na consciência da relação que eu conheço a vontade do Pai. Na consciência da relação é que eu exerço o ministério de amar uns aos outros. É na consciência da relação que Deus é glorificado. E essa é a oração de Jesus. Que eu seja glorificado neles. Não é que eu seja glorificado num e no outro. Você vê que a oração de Jesus é para ser glorificado na igreja, na relação da igreja, no corpo de Cristo, na família de Deus. Amém, irmão? A gente vive num mundo extremamente individualista. Irmãozinho, nós temos que orar seriamente. Eu acho que essa é uma oração que eu, a partir de mim, começando de mim, e cada um de nós precisa orar. Senhor, eu tenho vivido mais uma consciência individual, eu tenho conseguido entender, discernir a consciência de nós, de família, de ser igreja, de ser povo de Deus. Amém, querido? Isso faz muita diferença, irmão. Conhecer o Pai passa por conhecer a vontade do Pai. E a vontade do Pai pode ser expressa numa palavra, família. Tudo que for fora de família, irmão, está fora da vontade de Deus. A nossa dificuldade na relação com a igreja é sempre essa. Essa dificuldade que a gente tem, porque a gente pensa muito a relação na perspectiva do que eu ganho. Você quer ver como é que é a questão da consciência de família na relação que você tem um com o outro? É quando a gente se encontra para quê, irmão? A consciência do eu é assim, o que eu ganho com esse encontro? Presta atenção, se você não ouve, se o diabo não fala isso ao seu ouvido, ou se você não ouve da carne, já ouviu muitas vezes, o que você ganha indo hoje no culto? O que você ganha indo hoje no encontro? O que você ganha indo hoje num grupo pequeno? O que você ganha hoje servindo no ministério? O que você ganha com isso? Essa é a consciência do indivíduo, que ainda não foi transformado. Mas a consciência da família é o seguinte: como eu posso abençoar a família no nosso encontro?
nós vamos nos encontrar domingo, como é que eu posso abençoar a família? Essa é a consciência do Espírito. Isso é a consciência que o Espírito produz em mim. A gente se encontra para abençoar uns aos outros, também, irmão? Não é o melhor encontro que existe, irmão? Não é um encontro maravilhoso, quando você encontra e todo mundo quer um abençoar o outro, todo mundo quer fazer bem para o outro. Ninguém está ali pensando só em si, mas senão todo mundo chega ali com consciência do corpo, chega com consciência da família. Os nossos encontros têm que ter essa característica. Jesus está orando por isso. E Ele deu todas as condições. O Pai respondeu essa oração. Pelo menos Ele respondeu dando a condição, que é o Espírito de Deus habitando em nós, amém? Porque não tem dois Espíritos, também não tem três Espíritos, é um só Espírito, amém? E o Espírito Santo é a comunhão. A gente fala do amor de quem? Do Pai. Quando a gente, a tríplice bênção é o quê, irmão? O amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão do Espírito. Então, o Espírito de Deus é que promove a comunhão. E Deus deu essa condição. Nós somos a habitação do Espírito. E Ele está edificando uma casa para si. E o Espírito Santo que promove a comunhão. E quando nós não andamos em comunhão, nós não estamos dando lugar ao Espírito. Nós estamos dando lugar à carne. E a oração de Jesus é essa. Por isso que no verso 11 ele fala assim, Pai, olha o verso 11, vamos ler novamente o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Qual que é o nome de Jesus? Amor. Que nós sejamos guardados no amor de Deus e que nós sejamos guardados na paternidade de Deus. Amém? O nome de Jesus é Pai de amor. Amém? Então, que isso que nos guarde, que nós sejamos guardados na certeza que nós temos um só Pai e que nós somos todos irmãos e que Ele ama todos. E o amor que Ele tem para todos é um amor só, amém, querido? Não importa de onde você veio, não importa o que você fez, não importa quanto que custou, o amor é um só. Deus ama todos, amém, querido? Deus ama todos. Você pode vir da condição que você veio, você pode fazer o que você fez, mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos ministrados pelo mesmo amor, amém? Deus ama todos, sem distinção. Aí ele continua. Então guardas no teu nome que me deste para que eles sejam um. De que forma? Qual o padrão? Qual que é a forma que nós devemos ser um, irmão? Qual que é o padrão? Lê aí para mim. Assim como nós. Então Jesus está orando para que nós sejamos um, assim como Ele é um com o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade. Eles estão em perfeita comunhão, amém, irmãos? Olha o que ele está orando, para a gente ter uma comunhão assim, desse nível. E o verso 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, porque Jesus estava sempre manifestando o amor do Pai e a paternidade de Deus, o nome que você me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ao verso 13, mas agora eu vou para junto de ti, e isso fala no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. A alegria de Jesus, irmãos, que deseja que a gente tenha, é essa alegria bendita da comunhão com o Pai. A alegria que eu tenho, Pai, da comunhão que eu tenho com o Senhor, de nós sermos um, de nós estarmos unidos, de ser uma unidade de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que essa alegria esteja neles, amém, irmão? Irmãos, e essa alegria às vezes a gente não vê na igreja, quando a igreja se encontra, porque a gente perdeu a perspectiva, que a gente não vem no encontro com essa consciência, sabe, dessa alegria, de que nós somos um. A gente deixou de ser criança. Porque criança, quando encontra com a família, você já viu a alegria como é que é? Sim ou não? Gente, como é que é bom você encontrar, as crianças chegam àquela alegria, aquela festa, não é quem faz mais festa, não são as crianças? Quando eles falam, então, vovô, então, gente, aí você derrete, né? Tem alegria, quando uma criança olha para você sorrindo e chama de vô, gente, não existe essa alegria. Ou então, quando a gente encontra, né, irmão, e se encontra com as pessoas que estão com saudade, ou que faz tempo que você não vê, existe uma alegria, irmão. Existe uma alegria. Os nossos encontros precisam ser marcados assim, quando a gente tem essa consciência. Então ele fala, olha, para que esse gozo, Pai, que eu tenho de estar na tua presença, que eles tenham. Irmãos, o nosso encontro é para celebrar a presença de Deus, amém, irmão? É para nos alegrarmos nele. É para produzir alegria, de lembrarmos quem nós somos, de que nós estamos nele, que ele tem cuidado de nós, que ele é nosso Pai, que ele tem propósito bendito para nós, que nós estaremos eternamente na presença dele, se alegrar. Jesus, ele estava com sofrimento iminente,
Mas o sofrimento iminente, o sacrifício, não tira a alegria dele, porque ele não perde a comunhão com o Pai. E é essa alegria que ele ora para que a gente tenha, amém, irmão? E a gente olha lá para o fruto do Espírito é amor, alegria, amém? O apóstolo Paulo escreve, alegrai-vos. Outra vez digo para vocês, alegrai-vos no Senhor. Lembre-se da relação que vocês têm, vocês são filhos de Deus, vocês são amados por Deus, Deus é vosso Pai. Não percam de vista essa consciência. Amém? Se alegrem em toda e qualquer situação. Aí ele continua dizendo, verso 14 agora, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, também eu não sou. Eu não peço que o tires do mundo, e sim que o guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É interessante porque ele fala assim, eu tenho lhe dado as palavras, verso 14, né? E o mundo os odiou. Eles não são do mundo, eu também não sou, é natural que o mundo odeie aqueles que não são do mundo, e nós não somos do mundo. Ele fala assim, não peço que o tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Sabe, querido, e guardar do mal, para mim aqui, uma das perspectivas que Jesus ora para guardar do mal, é o mal aqui de nós perdemos a consciência da relação. Esse é o maior mal, irmão. Não existe nada que o diabo possa fazer contra a minha vida e contra a sua vida que afete tanto a minha vida e a sua vida como a gente perder a consciência da relação. Sabe que eu oro para que Deus restaure no meio da igreja a consciência da relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e um com os outros. Essa relação vertical com Deus, mas essa relação horizontal que nós temos com os outros. Que Deus aumente a revelação. Que essa revelação seja crescente no nosso coração. Amém? Esse é o mal. É perder a consciência da relação. E Jesus já ora, porque sabia que o mundo milita contra isso. As circunstâncias, às vezes, militam contra isso. Mas ele ora para que a gente não perca. O Espírito Santo sempre me lembra da relação. Amém? E é o lugar de proteção. A gente vai viver momentos de dificuldade, nós vamos viver momentos desafiadores, nós vamos viver momentos de dor, nós vamos viver crises, tempestades, dores, lágrimas, sofrimento. Irmão, mas tudo isso é suportável na relação correta. Tudo isso é suportável quando eu tenho relação com Deus, na relação com os irmãos. Por isso, irmão, que na hora de dor e do sofrimento, o que as pessoas mais precisam é da consciência da relação. Não são normalmente nem de palavras que a gente possa dizer, porque às vezes a gente não tem palavras. Mas alguém chegar, abraçar e falar, eu estou aqui do seu lado. Talvez eu não consiga entender exatamente o que se passa contigo, mas eu sei quem você é, a sua dor é a minha dor. Eu quero estar do seu lado, eu quero participar contigo. E isso é, talvez, o maior consolo e aquilo que alimenta a nossa esperança e a nossa fé de prosseguir. Amém, querido? Então a gente tem que pedir muito graça a Deus. Deus nos dá a sensibilidade de ser sensível à dor dos meus irmãos. Para que ainda que eu não possa fazer nada, porque a gente pensa que a gente tem que resolver as coisas. Não, irmão, a gente não tem que resolver as coisas. A gente tem apenas que representar Deus na relação. Senhor, que na dor dos meus irmãos e no sofrimento eu represente a comunhão. Que a minha presença lembre da graça. Faça meu irmão, a minha irmã se lembrar de que nós somos filhos de Deus, que Ele tem cuidado de nós e que no final a vontade de Deus prevalece. Amém, irmão? A igreja precisa ser este lugar de conforto, de consolo, de lembrança bendita. Nós não podemos perder essa perspectiva. Às vezes, irmão, na caminhada, no dia a dia, no trabalho, na escola, a gente perde essa perspectiva, mas muitas vezes, irmãos, Deus está nos levando a nos encontrar. Não é para trabalhar, não é para fazer compra, não é para estudar, mas é para encontrar mesmo com pessoas que precisam ser ministradas por essa graça. E a gente sempre se lembrar do irmão. A graça de Deus aqui, de Jesus está orando, é para que a gente veja os irmãos. E a gente às vezes olha e vê apenas uma pessoa e não consegue ver o irmão. Nós temos dificuldade, irmão, quando a gente olha para as pessoas que ainda não tiveram a revelação de Jesus Cristo como Salvador da sua vida, e a gente fica pensando, no dia que ele se converteu, trata ele como irmão. Irmão, o Evangelho não ensina isso. Jesus está me ensinando a ministrar na vida daquele que não conhece Jesus o amor de Deus. O amor de Deus nos faz irmãos.
Então eu preciso tratar todas as pessoas como irmãos. Ainda que ele não se lembre, ainda que ele não saiba, ainda que ele esteja cego, eu sei quem eu represento. E tratar como irmão é falar assim: Deus, eis-me aqui, faça em mim segundo a tua vontade. Quero abençoar essa pessoa. E aí eu não julgo mais o ato, mas eu consigo enxergar a pessoa que foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Porque eu estou vendo um irmão e vendo uma irmã. Não importa o que ele está fazendo. É quando às vezes a gente tem que lidar com alguém que está vivendo uma coisa que é condenável pela palavra de Deus, que eu sei que é errado, mas que eu preciso ver além disso. Porque isso é o resultado do pecado. Eu também estive lá. Eu também vivi essa situação. Eu também fui escravo do pecado. E quem é escravo do pecado é cego, não consegue se livrar dele. Mas eu posso trazer esperança para ele. Eu posso falar do amor de Deus. Eu posso falar da paternidade de Deus. Amém, querido? Eu posso falar dessa relação bendita. E eu posso ser Cristo para ele. Porque ele ora para que Cristo seja glorificado em nós, Jesus ora para que ele seja glorificado em nós, então ele que deseja se manifestar através de mim e de você, seja na vida de quem for. Todos aqueles que nós estamos em contato, nós temos a oportunidade de manifestar o Filho de Deus. Essa é a oração de Jesus. Amém, irmãos? E aí ele fala que, olha, eu lhe dei a palavra. E no verso 17 ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí volta de novo, irmão, nessa necessidade que nós temos de conhecer a vontade de Deus. Nós cantamos, o último canto que nós cantamos aqui, falou disso, né? Me leva aonde eu possa ouvir a sua voz. Me leva exatamente onde apenas eu não escuto, irmão, porque eu posso escutar a voz de Deus, muita gente escuta a voz de Deus, mas não ouve. Me leva aonde eu possa ouvir a sua voz. Amém? Porque é na sua, e o texto acho que ainda diz da música, é que na tua vontade que eu posso me contemplar, porque é na tua vontade que eu me conheço. E a oração de Jesus é para que a gente conheça a vontade do Pai, para que a gente não só escute, mas a gente ouça, e se eu ouvir, essa vontade está no meu coração. E se ela estiver no meu coração, ela se torna o meu prazer. Amém, querido? Porque aquilo que está no meu coração e a vontade de Deus conhecida da parte de Deus é a minha alegria. Aí ninguém pode roubar de mim a alegria. Por isso que o amor permanece. Porque tudo aquilo que você faz por amor, você faz em alegria. Amém, irmão? Aí a palavra permanece no coração. Amém? E ainda que as pessoas não reconheçam, não importa. Ninguém pode tirar de mim a alegria de amar. Amém? Glória a Deus, irmão. Então ele fala, santifica-os na verdade. Ele fala dessa transformação do entendimento em que eu conheço quem eu sou, eu conheço o amor de Deus, eu entendo o chamado de Deus, eu percebo a família, eu entendo que eu sou família, que nós somos um só povo, que nós somos um só corpo e que Deus deseja se revelar através da nossa relação de amor e de graça. Amém, querido? E ele continua dizendo, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Amém, irmão? De novo ele está lembrando a missão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Fala para o seu irmão, meu irmão, Deus não tem missão para você. Aí o pessoal fala assim, que é isso, irmão? Não, Deus não tem missão para você. Escuta o que eu estou te falando. Você é a missão de Deus. Você foi enviado onde? Você é a missão de Deus, não tem missão para você. Você é a missão de Deus. Nós somos a missão de Deus. Nós somos a manifestação de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória, é a manifestação de Deus. A palavra de Deus diz que toda a terra se encherá da glória de Deus. Então, nós somos a missão. A gente se engana, porque o eu pensa assim, não, Deus tem uma missão para mim. Não, Deus não tem uma missão para você. Você é a missão de Deus. É através de nós, da igreja, que Deus deseja revelar-se. Amém? E essa é a oração dele aqui. Jesus está falando, eu os enviei ao mundo, assim como o Senhor me enviou. Jesus é a missão de Deus, sim ou não, irmão? Entende que ele é a missão de Deus? Ele vem na missão de quê? De amor, de graça, de entrega, de sacrifício. E eu e você, a igreja, o corpo de Cristo, somos a missão de Deus. Deus resolveu através de nós, amém, irmão, da família. Então, o que Deus mais trabalha no meu coração, o que o Espírito Santo mais tem que trabalhar no seu coração, é a consciência da família. Porque na família, no amor uns aos outros, o mundo conhece que nós somos filhos de Deus. E no amor uns aos outros, nós somos fortalecidos para cumprir o nosso chamado e a nossa vocação. Porque no amor, na comunhão dos santos, eu sei quem eu sou. Eu contemplo quem eu sou pela vontade de Deus. Eu sei
Qual que é a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é esta, estabelecer uma família. Então, Deus está chamando filhos e filhas que estão perdidos. E se nós somos a família de Deus, nós somos os mensageiros da graça, chamando de volta os nossos irmãos que se perderam. Amém? Então, nós somos a missão de Deus. Quem tem missão é Deus, irmão. A missão de Deus é salvar, veio salvar e buscar o perdido, e veio estabelecer uma família para si. Deus tem uma missão. E nós somos a missão, porque nós somos o meio. Deus nos escolheu e nos deu a graça de ser esse canal de bênção, amém, queridos? E ele continua dizendo, verso 19, a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha, gente, tem jeito de Deus ser mais santo? Deus muda? Não, Deus não muda. Então eu me santifico significa que eu não me corrompo, porque Jesus veio como homem, e como homem ele tinha 2 caminhos a seguir. Quais eram os caminhos que Jesus podia seguir como homem? Porque ele veio como homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tinha a possibilidade de seguir o caminho individual? Tinha ou não tinha? Claro que tinha, ele veio como homem. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado à semelhança nossa. Se ele foi tentado à semelhança nossa, será que Jesus não foi tentado, irmão, a viver no seu interesse? Assim como eu e você somos tentados todo dia a viver de forma egoísta? Claro que ele foi tentado. Qual que era o outro caminho? Viver para a glória de Deus, fazer a vontade do Pai. E aí Jesus decide fazer a vontade do Pai. É nisso que Jesus está falando. Ele se santifica como homem. Amém, querido? Porque ele é santo. Como Deus, ele é santo. Mas ele se santifica como homem, ou seja, eu não me corrompo, porque ele conhece a vontade de Deus e ele não se deixa corromper. O que nos corrompe, irmão, é a nossa vontade caída. Quando a nossa vontade prevalece sobre a vontade de Deus. Então, eu me santificar em favor dos meus irmãos, se Jesus se santificou em favor de nós, nós temos que se santificar em favor dos nossos irmãos. Como é que a gente se santifica? Não permitindo que a vontade caída do eu corrompa a vontade bendita de Deus. Amém, querido? E a vontade de Deus é que nós sejamos família. A vontade de Deus é que eu e você se sacrifiquemos em favor do outro. A vontade de Deus é que a gente se encontre, lembrando que somos nós, e que os nossos encontros sejam carregados de bênção. Porque eu sei quem eu sou agora, eu sei quem Deus é, Deus me amou, Deus me salvou, Deus me redimiu, eu sei o propósito de Deus para a minha vida, o Espírito Santo habita comigo, eu sei para onde vou, eu sei o meu destino, o meu depósito já está guardado, então eu vou viver para a glória dele. Eu não me corrompo. Eu não me corrompo. Eu sei quem eu sou. Existe uma clareza. E aí eu posso viver para a glória de Deus, amém, querido? Para que Deus seja conhecido. Eu posso viver para que Jesus seja glorificado, como é a oração que ele faz. Então eu não me corrompo. Então agora eu lembro quem eu sou. Então, e no Espírito Santo, nós somos semelhantes a Jesus, amém, querido? Que o Espírito de Deus nos caminha para ser assim. Nos ensina, nos dá poder e graça. Qual que é o problema? É me corromper. A nossa luta é não se corromper. E o diabo, ele é especialista nisso. Em fazer você olhar para os seus interesses e esquecer dos interesses do reino. Por isso que Jesus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E vontade, a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. E a oração do Pai Nosso, como é que é mesmo? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome em quem? Não, então tá, antes de continuar. Como é que você santifica o nome de Deus, irmão? Deus pode ser mais santo? Como é que eu santifico o nome de Deus, irmão? Acabamos de falar. Cristo em mim. Sabe, não permitindo que, não me corrompendo no chamado que eu tenho de filho e filha de Deus, de família de Deus, amém? Santificado seja o teu nome, venha, seja feita, amém, irmão, aleluia. Seja feita a tua vontade. Essa é a graça de Deus. Quem conhece Deus, ouve, não apenas escuta. E quem ouve a vontade de Deus, consciente dessa vontade, vive. A diferença entre quem vive a vontade e quem não vive é ouvir. Porque o ouvir a vontade de Deus gera fé, conhecimento espiritual. E o conhecimento espiritual se traduz em ação. Então, por conhecer quem eu sou e a vontade de Deus, que é bendita, eu agora faço essa vontade. Ela não é difícil para mim, à medida de que o Espírito Santo me capacita. Ela é impossível à carne. E para a carne não tem jeito, não, irmão. A carne tem que crucificar, a carne vai morrer. Para a carne não tem jeito. Mas quando eu me rendo à vontade de Deus, eu venço a carne.
Amém? Então, quando Jesus fala, eu me santifico a mim mesmo, é nesse sentido de não se corromper como homem. E ele é um exemplo para mim e para você. Existe um princípio aqui. Aí do verso 20, não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim, olha o verso 21, a fim de que todos sejam um. Então, a fim de que todos sejam uma só família. Olha só Jesus orando novamente aqui para a família, para que a gente entenda o sentido da família. Aí depois ele fala, para que eles sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O testemunho da igreja é a unidade em torno do Senhor, amém? Quando é impossível discernir eu dentro da igreja. Quando a gente olha para a igreja e vê nós. Amém, querido? Como somos nós. Quando eu entendo que somos nós. O que Deus está realizando através de nós. Aí quando a gente fala assim, qual que é a vontade de Deus para nós? Irmão, qual que é a necessidade da igreja? A necessidade de quem, irmão? É minha, como pastor? A necessidade da igreja é um problema meu? É um problema de quem? Nosso. Mas por que a gente trata como se fosse só do pastor? Me diga, fala sério. Você tem muita coisa que você pensa que é problema do pastor, ou não? Todas as demandas da igreja são nossas, irmão. Deus pode se mover de forma diferente através das pessoas, mas é nossa. Se for eu que tenho que agir, você tem que orar. Você tem que dar o suporte. Você tem que ser o intercessor. Você tem que falar assim, estou aqui, a sua missão, pastor, é difícil, mas olha, estou aqui do seu lado, orando em seu favor. Porque a gente perde a perspectiva. Fala assim, não, irmão, isso aí, talvez ele esteja à frente do ministério, mas as demandas são nossas, as dores são nossas, a alegria é nossa, amém? O ministério é nosso, é para a glória de Deus, é para a nossa alegria, é para o meu crescimento, ou melhor, para o nosso crescimento, amém, irmão? A gente às vezes perde essa perspectiva do nós, e a gente vai transferindo para os outros. Eu penso a perspectiva de igreja. Nós precisamos orar sobre isso, irmão. A tragédia da igreja brasileira é essa, irmão. Se você falar assim, me dá um nome, um ponto, um problema, pastor, que você vê na igreja brasileira: comunhão, falta de comunhão, falta de revelação, de que nós somos um só corpo, de que nós somos uma família, que nós somos os filhos de Deus, que Deus é glorificado na família, que a vontade de Deus é família, que Deus não tem bênção individual, não existe chamado bênção individual, que toda bênção é para ser repartida, bênção que não é repartida se torna maldição. Essa teologia miserável da prosperidade que é pregada por aí, que é uma teologia de demônios, ela ensina o interesse, eu quero a minha bênção, eu venho aqui para receber a minha bênção, eu dou em favor da minha bênção. Isso é uma coisa de demônio, porque isso nega a família. Isso ensina as pessoas a serem ladrões, estão roubando. É como se você quisesse roubar de Deus, exigir de Deus, quando Deus já te abençoou. A bênção é para a família, a bênção é para ser repartida. Então, nossos encontros é para repartir bênção, amém? Não é para receber bênção. Vamos fazer aí, pastor. Já propuseram isso para mim, irmão, já propuseram. Nem lembro quem foi, ainda bem que eu não lembro quem foi que propôs isso, foi mais de um. Pastor, o que você não faz aqui a tarde da bênção aqui? Aí deu vontade de falar assim, arreda Satanás. Né? Porque que tarde da bênção, irmão? Você vai vir cá para receber a bênção? Isso é coisa de demônio, de diabo. Tarde da bênção só seria o seguinte, irmão, nós nos reunimos. Aí depois você fala, irmão, que bênção. Foi a tarde da bênção, noite da bênção hoje, irmão. Hoje, domingo à noite, noite da bênção, porque a gente repartiu bênção. Que história é essa de você reunir para a tarde da bênção, para receber bênção? Isso é coisa pagã, é para quem não conhece Deus, porque quem conhece Deus, está em Deus, ama Deus, é família de Deus, já é abençoado e está procurando a forma de abençoar, tem consciência da relação, tem consciência da bênção recebida. Então a fé não é para que eu receba nada de Deus, a fé é para que, tendo recebido de Deus a bênção de Deus, a graça, a filiação, a salvação, a redenção, o Espírito Santo, e sendo abençoado com todo tipo de promessas de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, eu seja quem reparte a bênção. A gente se encontra para repartir bênção, irmão. Então meu prazer é se encontrar para repartir bênção. Sabe, querido, se encontrar e abraçar os irmãos é uma forma de repartir bênção. Se encontrar e orar com os irmãos é uma forma de repartir bênção. Amém, querido? Estar junto e falar assim, irmão, nós estamos aqui, é uma forma de repartir bênção. Nós somos família de Deus, irmão. E nós sofremos com você. E a nossa oração é essa. Que nosso encontro te fortaleça.
e que você se lembre da graça. Amém, querido? Repartir bênção. A gente se encontra para isso, irmão. Onde existem filhos maduros, a gente traz para a mesa bênção para ser repartida. No centro dos encontros da igreja tem que ter uma mesa. E essa mesa a gente senta nela, não é para pegar. A gente fala, eu tenho isso aqui para repartir, todo mundo traz. Domingo, último domingo de junho, nós vamos celebrar no culto de ação de graça os 18 anos da Igreja Vida, amém, querido? Aí todo mundo vai trazer uma bênção, um alimento, sei lá o que você vai trazer de comida. A gente vai pôr na mesa uma coisa bem gostosa, eu tenho certeza que vai ser gostosa. Só de ser trazido pelos irmãos, eu tenho que ser que vai ser bênção. Ô, glória! E aí a gente senta na mesa, irmão, todo mundo traz, porque todo mundo tem condição de abençoar. E todo mundo é abençoado. Amém, querido? Isso é maturidade. A imaturidade é eu não ter responsabilidade. O filho imaturo, ele senta na mesa e espera que o pai põe tudo para ele, não é? O filho maduro ajuda o pai e a mãe a servir a mesa, porque ele já entendeu a responsabilidade. Ele fala, o que eu posso fazer para ajudar a minha família a ser servida? Porque ele sendo abençoado, entendendo a bênção da família, ele deseja também ser um abençoador como o pai e a mãe são abençoador, porque o pai e a mãe repartem bênção, amém, querida? A família é lugar de aprender a repartir. Amém? E essa é a oração de Jesus. Vamos continuar. Verso 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam novamente um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados do quê, irmão? Para que sejam aperfeiçoados na unidade, na família, no amor, no encontro, no ser um, no entendimento do que é família, igreja, corpo de Cristo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Ou melhor, te conheço. E também esses compreenderam que tu me enviaste, porque Jesus veio revelar o Pai. O verso 26. Eu lhe fiz conhecer o teu nome. Qual o nome, irmão? Pai de amor. Eu lhe fiz conhecer o amor. Eu lhe fiz conhecer a paternidade. Eu fiz eles conhecerem o nome do Pai. E ainda o farei. E essa graça e essa revelação há de crescer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém, querido? Aleluia. A vontade de Deus, irmão, é a família. Amém? É a família, é revelar-se através da família. É impossível, irmão, conhecer o Pai, então, e não amar a família. E a dificuldade da igreja, dita igreja, né, nesse século, nessa geração, nessa nação, é não amar a igreja. Sabe que é não me importar. É não me importar se a gente vai se encontrar ou se não vamos encontrar. É na hora de encontrar, de vez de eu pensar na família, eu penso em mim. Ah, não, hoje eu não estou afim, eu não estou com vontade, eu não estou sentindo, eu não estou com desejo. Esqueço que eu sou corpo de Cristo, eu sou família de Deus. E que a gente se encontra para abençoar. E a palavra de Deus diz que quão bom e agradáveis estão unidos, irmãos. Ali o Senhor ordena a bênção, a sua bênção e a vida para sempre. Que Deus restaure em nós os encontros, a alegria pelo encontro, a revelação da família. Que a gente tenha consciência que nós somos família de Deus, povo de Deus. E que Deus tem uma alegria, irmão, incrível quando a gente se reúne. Não existe nenhum culto que agrade a Deus mais do que a comunhão entre os santos. Deus não se importa com o estilo, Deus não se importa com a forma, Deus não se importa com o jeito, Deus não se importa com nada disso. Deus se importa com a comunhão de seus filhos. Não existe maior alegria para o coração do Pai do que irmãos que cuidam dos outros, que têm prazer e alegria em se encontrar. O Senhor tem insistido conosco pela sua palavra, para que essa palavra nos santifique e nos separe, para que a gente compreenda, conheça a sua vontade, viva essa vontade. Amém, querido? E que, conhecendo essa vontade, o mundo veja que nós somos, de fato, família de Deus, nós somos povo de Deus, corpo de Cristo. E assim eles creiam em Jesus Cristo
e sejam salvos e eles voltem para casa, amém? Que esse seja o nosso testemunho no meio dessa geração tão necessitada, tão carente do testemunho da graça. O amor com que nós amamos uns aos outros e a alegria que nós temos quando nós nos encontramos. Nos nossos encontros, nos nossos cultos, em todo momento, amém? Ora para que Deus encha seu coração de revelação nesse sentido e que traga um nível de revelação ainda maior, para que essa alegria esteja no seu coração. A oração de Jesus é que a alegria do coração dele esteja no nosso coração. E a alegria do coração de Jesus é ser um com o Pai. Amém? Fala com Deus. Não apenas escutar, nós queremos ser aqueles homens e mulheres que ouvem a palavra do Senhor. E aqueles que ouvem, Senhor, têm consciência de quem são, porque a Tua palavra traz a consciência que Tu és o nosso Pai, que nós somos Teus filhos e filhas, que nós somos uma família bendita e que na Tua vontade, ó Deus, expressa lá na criação, façamos o homem uma imagem da nossa semelhança e que a nossa vida, então, transmita a comunhão que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha ministrar o nosso coração como igreja, o povo de Deus, não só aqui na Igreja Vida, mas em toda essa nação. Restaura a comunhão dos santos na nação brasileira, Senhor. Pai, restaura, ó Deus, essa revelação de que nós somos filhos de Deus e que quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor abençoou em Abraão não indivíduos, o Senhor não abençoou em Abraão uma religião, o Senhor não abençoou em Abraão denominações, mas em Abraão o Senhor abençoou a família, e o Senhor disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque descenderia de Abraão Jesus, teu filho amado, Senhor, que traria revelação do Senhor, que manifestaria a tua glória. Jesus que veio, ó Deus, nos salvar, nos redimir, que veio morrer pelos nossos pecados, que levou sobre si a nossa culpa, que verteu o precioso sangue, ó Deus, para pagar pela nossa dívida, mas que também revelou o Pai, revelou o que é ser humano, porque em Jesus, ó Pai, que nós entendemos a humanidade. Ele é o Filho de Deus e nele nós somos feitos filhos adotados em Jesus Cristo. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que nós compreendamos essa bênção extraordinária de sermos filhos e que a gente reparta isso com os nossos irmãos através da família de Deus, a igreja que é o corpo de Cristo, onde não há barreira denominacional, onde não há barreira de estilo, de forma, onde todos são um em Jesus, onde o Senhor está em todos, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que age por meio de todos, que está em todos, ó Deus, em nome de Jesus, para que o mundo veja que nós somos uma grande família nessa nação, a família da fé, a família de Deus, os filhos de Deus, que as pessoas não enxerguem as barreiras denominacionais, mas que as pessoas enxerguem a unidade que nós temos em Ti. Nós estamos unidos pela graça que há em Cristo, pelo amor do Pai, pela comunhão do Espírito Santo. Abre os olhos do nosso entendimento, ó Deus, para aquilo que é tão precioso aos Teus olhos. Na oração de Jesus, ó Pai, uma oração tão preciosa, a véspera do seu sacrifício, encerrando o seu ministério, ó Deus, quando Ele traz aquilo que está no centro do coração do Pai, que está no centro do coração do Cristo, ó Pai, em nome de Jesus. Ministra ao nosso coração e restaura, Senhor, as nossas comunhões, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a alegria de se encontrar no meio de todos, Pai, no coração de todos, sem exceção, é a nossa oração, Pai. Vem restaurar, ó Deus, a alegria da comunhão, a alegria do encontro, o prazer do encontro, o sacrifício pelo encontro, que vale a pena, sim, Pai, vale a pena se sacrificar para encontrar os irmãos, para ver os irmãos. Ó Deus, de tal forma que quando nós estivermos no nosso trabalho, ofício, na escola, na sociedade, aonde o Senhor nos levar, ali a gente não perca a sensibilidade e consiga ver também os irmãos. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, que precisam ser chamados, as ovelhas perdidas, o filho pródigo, a filha pródiga, que se perdeu, que dissipou a vida, mas que o Pai chama de volta, mas chama de volta uma família. Em nome de Jesus, Pai, ministra ao nosso coração,
Aumenta a revelação, Pai. É a nossa oração que fazemos já agradecido, Pai. No nome santo de Jesus, teu Filho amado.